Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando, então, mais um encontro nosso das segundas-feiras do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Hoje nós teremos a nossa querida Vanessa Marques, nossa coleguinha lá do CERJ, da mediunidade, e que muito dedicada, mas que também faz um trabalho belíssimo, né, no movimento espírita. Então, a gente tem uma honra muito grande de receber essa pessoa tão querida. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E para nós iniciarmos, eu vou ler, então, uma página que eu escolhi desse livrinho, Ceifa de Luz, que são aqueles livrinhos que são do Emmanuel, que são consideradas pérolas, né, do Emmanuel. A senda estreita. Porfiar por entrar pela porta estreita. Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos flojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia do desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptar-nos à disciplina do próprio espírito, na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam na fulguração passageira. Te vês que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Então, nós vamos fazendo a nossa prece inicial, agradecendo ao Pai, a Jesus, nosso irmão querido, nosso guia, nosso modelo, a nossa Mãe Maior, por esses momentos tão preciosos, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que comanda mesmo esse trabalho com os amigos espirituais. Nós agradecemos profundamente podermos participar dessa reunião que sempre vai nos edificar. Nós agradecemos e pedimos as bênçãos, não só para a nossa casa espírita, para os nossos lares, para os lares daqueles a todos a quem amamos, mas especialmente pedimos para os lares da comunidade do Andaraí, tão próxima de nós, a quem que nos dá, não é, a oportunidade de trabalhar junto com eles. Então, nós sempre pedimos por eles, porque passam por uma grande prova,
Essa semana passada foi um momento muito difícil, sempre é difícil, né? Então, nós temos sempre que orar muito por eles, porque eles passam realmente por muitas dificuldades. Graças a Deus, que possamos ter agora uns momentos de muito aprendizado, como nós sabemos, e de união fraterna. Assim seja. Então, vamos passar para a nossa querida Vanessa Marques. Vanessa, você Oi, tem a Jurema. palavra, tá Muito, bom? Deixa eu muito sair obrigada. daqui. Muito obrigada, Jurema. Boa noite a todos. Uma alegria enorme regressar ao Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí para mais um momento de reflexão. Agradecida estou pela oportunidade do convite dessa casa, desse templo espiritual, através da nossa irmã, da nossa amiga Jurema. E hoje, o tema que nos foi convidado é retribuir o mal com o bem. Tema elencado pelo senhor Hippolyte Leon no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Peço permissão aos amigos presentes para que possamos tecer algumas considerações da mentora Joana de Ângeles na obra Iluminação Interior, psicografada pelo querido e saudoso Divaldo Pereira Franco. Quando eu estava preparando o estudo, eu me deparei com esse capítulo 28, o significado de Jesus. Então, eu gostaria de ler um pequeno trechinho para que possamos introduzir o estudo dessa noite. Se perguntasseis a Maria de Magdala o que Jesus significou para ela, certamente ela responderia emocionada: o sublime amor, verdadeira manifestação do amor de Deus. Se indagasseis a Judas qual foi o significado de Jesus na sua vida, ainda sensibilizado, ele responderia: o exemplo da misericórdia, da compaixão mais grandiosa que jamais contemplei. E se interrogasseis a Simão Pedro qual a significação de Jesus no apostolado a qual se dedicou, com a imolação da própria vida, ele diria de imediato: a mais nobre lição da própria vida, a mais nobre lição de fidelidade do bem, de que tive notícia por toda a existência. E assim, se desejasseis saber de Lázaro qual foi o significado de Jesus no relacionamento que manteve com o Mestre, ele asseveraria a verdadeira ressurreição e vida que anula a sombra da morte e doa a claridade imortal. E a Zaqueu, que o recebeu carinhosamente em seu lar, a mais nobre expressão da verdade. E se perguntasseis a busca do conhecimento a respeito de Natanael ben Elias, o paralítico que descera pelo telhado recuperara seus movimentos. Jesus seria o Messias divino que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, a fim de os erguer ao sólido do Altíssimo. E se soubéssemos a posição do ex-endemoniado gadareno. Com os olhos brilhantes de gratidão, ele informaria Jesus a saúde espiritual no seu mais elevado grau. E a Pilatos, se fosse interrogado, o poder que nunca cessa porque vem de Deus. E se solicitasse a Maria de Nazaré, sua mãe, que elucidasse o significado de Jesus na sua maternidade sublime, ela murmuraria iluminada: o enviado de Deus que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus conforme nunca outrem conseguira fazer. Todos esses que tiveram contato com Jesus tiveram contato com um amor sublime e tiveram a sua trajetória iluminada por esse amor, um amor que nós ainda não compreendemos. Nesse mesmo sentido, Jesus nos chama e nos convida a um amor de superação, um amor que saia da zona de conforto, amando inclusive até aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos. Dessa feita, o senhor Allan Kardec abre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, com 4 itens no subtítulo Retribuir o bem ao mal, nos fazendo menção aos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas. Evangelho, a boa nova, a notícia, na qual Jesus é o portador. Se formos colocar em paralelo esses evangelhos, o evangelho de Lucas,
de Marcos, e se formos colocar também o Evangelho de Mateus, nós verificaremos que podemos fazer lacunas para melhor compreensão. E assim, dito isto, nós podemos então introduzir com os versículos que Kardec nos apresenta nesse capítulo de grandes reflexões. No versículo de Mateus, em capítulo 5º, versículos 43 a 47, nós temos: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus. Temos aqui um pequeno trecho desses versículos que Kardec coloca na introdução do item retribuir o mal com o bem. Ora, aprendestes o que foi dito. Nós bem sabemos que as nossas relações com próximos, muitas vezes, elas são marcadas com algumas dificuldades. Nem sempre teremos um caminho de paz e de tranquilidade. Muitas vezes vem alguns tipos de problemas que nós somos convidados a superar. Nesse mesmo sentido, Jesus nos adverte que esse amor é um amor que não faz preferências, que nós devemos, na realidade, amar a todos, pois todos somos filhos do mesmo Pai. Um Pai misericordioso, bondoso, justo e eterno, que nos ama como um verdadeiro Pai faz para com os seus filhos. Quando Jesus nos fala, aprendestes o que foi dito, ele nos faz menção realmente ao que havia sido dito antigamente, o que estava na lei. Nós temos que compreender que a lei judaica é separada, a lei hebraica é separada em dois segmentos. A lei oral, que era com transmissão pelos sábios da época, e a lei escrita, prevista no Pentateuco, na Torá judaica, que são os 5 livros que nos inauguram a Bíblia. Nesse mesmo sentido, aprendestes o que foi dito, Jesus nos remete ao Antigo Testamento. Nós bem sabemos que existia também a prescrição na lei mosaica de Moisés, a lei de Talião, que nos fazia e que nos faz o entendimento que popularizou como olho por olho, dente por dente. A lei mosaica, cujo grande iniciador foi Moisés, e Kardec nos adverte no Evangelho segundo o Espiritismo que essa lei mosaica era dividida em 2 partes. Havia a lei divina, promulgada no Monte Sinai, onde houvera o Decálogo, os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, uma lei que variava de acordo com os costumes daquela região, daquele povo, e que havia necessidade de ser muito severa, pois aquele povo ainda era um povo ainda carente de entendimento e precisava de uma organização. E daí, o olho por olho, dente por dente, que também era previsto na lei mosaica, tinha origem num código antigo da humanidade chamado Código de Hammurabi. E é espetacular esse tríplice aspecto da doutrina espírita que nos permite pesquisar ciências, matérias, né, para que nós possamos aprofundar um pouco mais o entendimento. Ora, para entendermos as palavras de Jesus no Novo Testamento, é importante também que compreendamos o que era dito no Antigo Testamento. E daí, muito rapidamente, que nós possamos fazer uma viagem no tempo, para entendermos um pouquinho mais dessa origem da lei de Talião, do Decálogo, da lei mosaica e também do Código de Hammurabi, considerado um dos monumentos jurídicos mais importantes antes de Roma. Esse Código de Hammurabi, na qual previa leis extremamente severas, inclusive a lei de Talião, ele, na realidade, foi compilado pelo rei Hammurabi, que recebe do Deus Sol essas leis. Ao todo são 282 artigos, e eu peço a licença para que possamos citar a fonte. E nós fomos ao livro de Direito, que é a Introdução Histórica ao Direito de John Gillison, da época da faculdade, algumas décadas atrás,
para buscar esse conceito do Código de Hammurabi, a fim de que nós possamos nos conceituar desse aproveitamento por Moisés para que cheguemos a Jesus, ao amai os vossos inimigos. E esse código antigo, ele previa uma série de penalidades. Penalidades, inclusive, que continham decepções do corpo, de acordo com algumas deturpações das leis. Um dos artigos, que também é muito severo, prescrevia, inclusive, que o filho que agredisse o pai, que ele tivesse como uma pena a mão, o corte da mão na altura do pulso. E daí nós já podemos ter noção de como essas leis eram severas. Lá na Mesopotâmia ainda havia também um rigor e um crescente progresso. Apesar de nos depararmos com essas leis severas, observava-se que o povo ali à época, eles já faziam operações de mercado, operações bancárias, inclusive empréstimos a juros. Nós estamos mais ou menos nos situando em 1770 anos antes de Cristo. E esse código, na verdade, teve como base e foi tomado como base a outros códigos também, no que tange às leis das civilizações. E aí vem Moisés, o nosso grande legislador, que tinha esses dois tópicos, essas duas diferenças, essas duas nuances de leis, a lei divina, que foi obtida por Deus, né? Por isso que é divina, lá nos Dez Mandamentos, que conforme nos prescreve o livro de Êxodo, e também essa lei de civil ou disciplinar. Estamos exatamente tocando esse código de Hammurabi que origina, na verdade, todo esse aproveitamento também no que tange à lei mosaica, para entendermos realmente o quanto que as coisas progridem. As pessoas progridem, o pensamento progride, enquanto no código de Hammurabi nós tínhamos uma como se fosse uma perspectiva horizontal, na qual as leis eram regidas com as punições severas para que o homem convivesse bem com o homem da sua época. Já na lei mosaica, nós temos uma verticalização que nos traz esse entendimento de uma organização civil e penal para que, na verdade, o homem possa conviver com um entendimento mais alargado com Deus. E aí fazemos essas pequenas citações também históricas para entendermos exatamente como que esses códigos, na realidade, eles vieram, né, a influenciar a humanidade. E daí, meus irmãos, temos que ter um cuidado muito grande, pois ao olharmos alguns versículos e algo que já aconteceu em determinada época, muitas vezes nós cometemos o que os historiadores denominam como anacronismo, que é o erro de cronologia, em atribuir pessoas, objetos, entendimentos e ideias a tempos diversos. Ao nos depararmos com um código severo como o Código de Hammurabi, hoje em dia, em 2026, aqui no Brasil, nós certamente estaríamos, meu Deus, quanta severidade nas leis. Mas para aquele povo, aquela época, com aquele grau de entendimento, ele era válido. Mas daí, nesse, nesse progresso todo, vem Jesus, o nosso divino amigo, e nos propõe um amor muito diferente. Se já com Moisés, em sua lei, já havia, por exemplo, a menção do perdão, o que no antigo Código de Hammurabi nós não tínhamos, Moisés já vem trabalhar a questão do perdão, imaginemos com Jesus, o divino amigo, o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus coloca à disposição da humanidade para servir como modelo e guia, conforme nos preceitua a questão de número 625 do Livro dos Espíritos. E ele vem suavizar todos esses padrões de ódio, vinganças intermináveis e nos propor um amor sem seletividade, um amor sem seleção, amando os amigos, amando também os inimigos. Quando analisamos esse versículo, aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nós temos uma referência cruzada.
no Antigo Testamento, contido em Levítico, em seu capítulo 19, versículo 18, que vem nos falar assim: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do seu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a referência, inclusive, contida em algumas Bíblias, que nos verbetes nós temos as referências a outros versículos e a outros textos. Mas quando vamos percorrer o Antigo Testamento, nós não verificamos essa parte de odiar aos inimigos. E como fica essa situação? Ora, se em Levítico 19:18, que é a referência cruzada a esse texto de Mateus, nós temos: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ora, então não se podia vingar ou guardar ira contra o povo judeu, entre os judeus. Então os outros povos ficavam, na realidade, afastados desse amor, dessa indicação, desse indicativo de amor. Então, portanto, subentende-se que eles eram inimigos, inimigos. Ou seja, esses que conviviam ali entre os judeus, na comunidade, que prestavam serviço, esses sim eram tidos como amigos, mas os outros povos não eram tidos como amigos. É importante que façamos essas referências cruzadas do Antigo com o Novo Testamento para largarmos o nosso entendimento. E ainda em Levítico 19, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do seu povo. Nós também observamos também em alguns textos a palavra odiar. Odiar. Mas em pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei no capítulo 23 o capítulo Estranha Moral, onde Kardec inclui uma nota do senhor Pesani acerca do verbete odiar. E aqui, através das traduções, primeiro no latim e depois no grego, ele diz que odiar significa amar menos, amar menos. E daí nós temos, na realidade, uma extensão dessa expressão num contexto ainda mais profundo. Quando vamos ainda verificar no capítulo 12, amai os vossos inimigos, nós vamos verificar, quando pegamos o texto bíblico na sua integridade, que o senhor Kardec não incluiu o versículo 48 contido em Mateus, capítulo 5, e reservou para colocar esse versículo 48 no capítulo 17, no Sede Perfeitos. Ora, como um pedagogo, se já na introdução, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que os capítulos eles foram, na verdade, né, sequenciados de uma forma que um, na realidade, pode alimentar o entendimento do outro. O capítulo 11 é amar ao próximo como a ti mesmo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, para só então no 17 ele aprofundar ainda mais: o sede perfeitos vós, pois outros, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nessas nossas relações do cotidiano em que vivenciamos, né, momentos bons e momentos ruins, somos sempre convidados à melhoria, à paciência, à tolerância. E quando Jesus nos convida a amar os vossos inimigos, é exatamente nesse sentido, a fim de que possamos exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, a benevolência, a fraternidade, todas essas virtudes que nos levarão também à caridade, na sua completa acepção. Pois, segundo Kardec, o amar os inimigos é essa completude. A perfeição está exatamente, segundo Allan Kardec, nesse versículo: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E eu me recordei de um dos estudos que nós tivemos lá no CERJ, no Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, na qual eu fui aluna por muitos anos, uma felicidade muito grande, aquelas aulas presenciais do NEP.
facilitador Cláudio Munhoz, é uma alegria, a gente sempre lembra, que aquele que nos ensinam a gente tem que estar sempre lembrando, né? E eu me lembrei exatamente desse contexto, do amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Porque uma pergunta nos fica: qual seria a natureza desse amor? É o mesmo sentimento que temos para aqueles que nos são caros? Qual seria, na realidade, esses elementos que compõem esse amor ao inimigo? Ora, bem sabemos que amar um inimigo não é como amar um amigo. E Kardec vem nos falar isso no capítulo 12, nesse item. Como podemos nutrir sentimentos com o inimigo da mesma forma que nós nutrimos com um amigo? E daí ele vem nos lembrar que amai os vossos inimigos, segundo esse estudo do NEP, na qual esse entendimento, na realidade, nos trouxe grandes reflexões, vem nos chamar a questão dos bons sentimentos. Amai o inimigo é nutrir bons sentimentos. Bendizei aos que vos maldizem através das boas palavras. Fazer o bem aos que vos odeiam através das boas ações. E orai pelos que vos perseguem e caluniam através dos bons pensamentos. Ou seja, bons sentimentos, boas palavras, boas ações e bons pensamentos. Kardec nos traz a reflexão de que amar os nossos inimigos é não nutrir ódio, rancor e não querer vingança. É não impedir, inclusive, a reconciliação. E nós sabemos que isso é tarefa difícil. E nesse mesmo contexto, amar um amigo é diferente de amar um inimigo. E ele nos chama a atenção à lei da atração e da repulsão, na qual na atração nós temos ali, na verdade, às vezes duas pessoas que se amam muito nesses sentimentos que contemplam essa positividade, na qual também existem pessoas que se odeiam, também vibrando ali naquela intensidade, e na repulsão, na realidade, não temos isso, pois ali existem ideias contrárias, costumes e ideias que são diferentes. Então, ele vem nos explicar, baseando nessa lei física, a essa questão desse nutrir, o porquê que esses sentimentos são diferentes em diferentes conjunturas. E daí nos reportamos a Jesus, onde nós devemos, como sempre, sair da literalidade para transcender e alcançarmos exatamente aquelas palavras, aquele entendimento que o divino amigo queria nos falar. E que, apesar de 2026 anos após a sua vinda, ainda temos muitas dificuldades quanto a isso. Então, quando Jesus nos chama a amar aos nossos inimigos, é exatamente nos convidando a não odiar, a não ficar com uma rincha interminável, a tentar não nos opormos a algum tipo de reconciliação, que já estaremos ali num caminho já favorável a nós mesmos, pois tudo é energia. E esse sentimento de ódio, de rancor e de vingança, ele permanece vibrando. Quando preparei o estudo, me lembrei da obra Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Uma obra fantástica que eu tive a oportunidade de estudá-la para fazer um estudo para apresentar numa outra casa. E tem um capítulo que é maravilhoso. Fluidos venenosos vergastadas por servir a causa. Essa obra, ela vem nos trazer relatos de um Chico, muito além do que aquele médium psicográfico, com uma mediunidade ostensiva, conhecido nacional e internacionalmente pela sua mediunidade fantástica, mas traz o Chico humano, relatando dificuldades que ele passava, inclusive dentro do movimento espírita, por fluidos que eram direcionados a ele, por intrigas, por ideias falsas que atribuíam a ele. E ele diz, inclusive, numa das cartas trocadas entre ele e Vantuil de Freitas, à época o presidente da Federação Espírita do Brasil, que em determinados momentos esses fluidos que eram direcionados a ele, na verdade, quase o enlouquecia. Imaginemos Chico, esse espírito, esse homem do bem, né? Que já estava ali com aquelas nuances do bem, que fazia o bem de uma forma natural. Uma pessoa que realmente estava muito alinhada
com os ensinamentos do Cristo, e ele sentia realmente esses fluidos, a ação negativa desses fluidos, que tinham como origem pensamentos ruins, fofocas às vezes que faziam do nome dele, que inventavam tantas coisas dele, né? E ele dizia que certos momentos e parecia que ele ia enlouquecer. E aí, quando ele orientava Vantuil de Freitas, né, quando ele relatava esses problemas que ele também vivenciava na vivência, né, cristã espiritista, ele falava: não revide a esses momentos, deixe a água do silêncio trabalhar. Era assim que Chico orientava. E nesse capítulo, Sueli de Caldas Schubert ainda vem nos trazer, ainda contribuir com o ensinamento dos fluidos contido na obra de Gênese, que há um estudo fantástico sobre fluidos. E essa obra, quando vem nos falar sobre fluidos, vem nos dizer que os maus pensamentos, eles também carregam esses fluidos deletérios, como miasmas deletérios, que corroem, inclusive, o ar respirável. Que esses fluidos eles podem ter uma natureza benéfica, salutar, ou então uma natureza destrutiva, ruim. E que, de acordo na realidade com o pensamento, né, nós podemos, na realidade, ter essas impressões. A obra de Gênesis colabora muito explicando exatamente toda essa ação dos fluidos, que os fluidos dos espíritos bons, eles são fluidos também bons. E que quanto maior o grau de moralidade que aquele espírito já alcançou, maior a qualidade e melhor a qualidade desse fluido. Ao mesmo passo que os espíritos ruins também, eles têm esses espíritos, esses fluidos deletérios. Kardec nos traz essa noção de fluidos e nós aqui também fazemos um paralelo com o que ele nos fala na Gênese e também aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos ilustrar melhor essa questão realmente dos fluidos, dos pensamentos, no que concerne também a esses sentimentos de ódio e de vingança. Ora, amai os vossos inimigos, Jesus nos prescrevendo, nos orientando, nos exortando a que abandonemos aqueles padrões antigos, aqueles padrões primários de revolta, de ira, muito embora saibamos que cada um terá, na realidade, um êxito de acordo com seu nível de entendimento. E que não temos como denominar, através de um cálculo, né, exatamente como que será essa relação. Mas nós temos essa orientação de Jesus. Esse versículo que Kardec introduz aqui no capítulo 12, quando eu fui pesquisar na obra O Evangelho por Emmanuel, quando ele fala do Evangelho de Mateus, eu achei 22 comentários de Emmanuel acerca desse versículo: amai os vossos inimigos. Fui pesquisar e verifiquei que é o versículo novo testamentário mais comentado por Emmanuel. E aqui nós trazemos aqui a obra, o Evangelho por Emmanuel, dessa coleção. Quando nós vamos ao Evangelho segundo Mateus, nós verificamos 22 comentários desse grande intérprete da Bíblia, né, Emmanuel, para falar sobre esse versículo. Por tamanha responsabilidade que isso nos traz através das reflexões seculares. Amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amar, fazer o bem, orar. Pois nessa nossa relação com esses desafetos, temos um primeiro momento que é muito útil, que é exatamente nós elevarmos os nossos pensamentos e fazermos uma prece. Talvez seja o que nós temos aqui de material mais rápido, nobre, eficaz, que nós possamos, que nós podemos fazer perante um conflito com um inimigo. E daí nós vamos nos lembrar da ação da prece, da transmissão do pensamento, que o senhor Allan Kardec, ele aborda também no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, capítulo 27, que ele vem falar que a prece é uma invocação, mediante a qual o ser entra em contato com o ser a qual se destina.
que ela pode ter como objeto um pedido, um agradecimento ou uma louvação. Podemos orar por nós, por outros, podemos orar sozinhos em conjunto, podemos orar por encarnados e desencarnados. E daí o senhor Allan Kardec aprofunda um estudo também com relação a todos esses fluidos, a essa energia que é transmitida e que, na verdade, forma-se uma corrente que tem uma proporção ao pensamento e à vontade. Tudo isso quando nós emitimos um pensamento, quando nós fazemos uma prece por alguém que esteja perto, que convive conosco nas relações mais íntimas, como também nas pessoas que estão mais distantes. E nessa relação com os inimigos, no amai os vossos inimigos, ou seja, as pessoas que nós temos algum tipo de dissidência, conflito, né? Algum tipo de ideias que são contrárias, a prece com certeza é um mecanismo muito eficaz, pois orando nós temos essa conexão com Deus na intimidade, quando ela vem realmente de um ato sincero e que, segundo os benfeitores espirituais, devemos sempre estarmos orando por aqueles também que atrapalham às vezes o nosso caminho, que trazem, na verdade, algum tipo de conflito, algum tipo de dissabor, desgosto, pois eles também são necessitados. Pois o amai os vossos inimigos. Todos nós somos filhos de Deus, aqueles que nós amamos, aqueles que nós temos desafeto, até aqueles que nós temos desafeto, que têm desafeto conosco, também têm os seus adversários e também têm os seus pares. Então, todos nós, amigos ou inimigos, qualquer que seja, na verdade, a concepção ou adversários, nós somos filhos de um mesmo Deus, que nos ama, que nos quer bem, que cria tudo da melhor forma, que nos faz a sua imagem e semelhança, nos concede o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, que ama a todos sem distinção. Ele não tem preferidos, escolhidos, e deseja realmente que nós alcancemos esse caminho da fraternidade, pois somos todos elementos e pertencentes a essa família universal. Poderíamos aqui conversar e tracermos tantas reflexões, pois esse capítulo, nesses 4 itens, realmente nós temos uma riqueza de detalhes e realmente nos motiva ao estudo quando verificamos realmente essa redação do Novo Testamento, essa correlação com o Antigo Testamento, nesse nosso mergulho, né, de fazermos essa viagem, irmos até a Mesopotâmia para podermos entender esse código de Hammurabi, trazendo também essa contribuição das leis mosaicas até chegarmos ao Cristo de Deus, o Messias Salvador, que é o Messias Salvador, conforme os antigos profetas já o anunciavam, mas, sobretudo, é o divino amigo que está acima, mas também está do lado, está do outro lado, como Deus, essa força suprema, a causa primária de todas as coisas, está em toda parte. Esse Jesus também é muito acessível quando verificamos o carinho realmente desses evangelistas ao nos transcreverem, nos narrarem realmente esses versículos, nos transportamos realmente em pensamento para aquela época, né? E muitas das vezes imaginamos como são realmente aquelas cenas. Mas o principal, o que que isso nos traz para os dias de hoje, para as nossas vidas, com uma lição da obra Iluminação Interior, em seu capítulo 28, o significado de Jesus, o significado de Jesus em nós, nos trazendo todas essas exortações. Sede perfeitos vós, pois outros, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 5, versículo 48. Ora, nós sabemos que chegarmos a essa perfeição absoluta, isso não é possível para nós. Mas nós temos como referência essa força criadora, esse Deus de justiça, bondade, misericórdia. Por isso que Kardec, inclusive, quando nos coloca também no capítulo 12, esses versículos em Mateus, ele também não deixa à parte o versículo contido em Lucas, em seu capítulo 6, versículo 32 a 36. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Nesse grande convite de postura com o nosso próximo,
que nem sempre vai ser um momento de tranquilidade, muitas vezes nos chamará a responsabilidade da paciência. E agora tomo palavras do de Vinícius na obra Em Torno do Mestre: paciência não se perde, porque a gente ainda não conquistou a paciência. E nesses momentos também de trato com os semelhantes, né, sem as doenças afins ou então não tão afins, nós teremos também esses momentos de dificuldade. Quando Emmanuel ainda nos fala sobre o Evangelho segundo Mateus, quando eu falei que nas minhas pesquisas eu achei 22 comentários do, do orientador Emmanuel acerca dos inimigos, tem aqui uma que é professores gratuitos. Eu peço permissão para ler um pequeno trecho desse comentário de Emmanuel, que ele está também no Reformador, setembro de 1953, na página 201. E assim, ele nos fala: esses professores gratuitos são os nossos adversários. São realmente aqueles que ainda não nos podem compreender e guiam-nos por isso mesmo à perseverança no bem. Ou são aqueles que ainda não conseguimos entender e por isso mesmo nos conduzem à desistência do mal. Amai os vossos inimigos, disse o Mestre, e repetiremos por nossa vez: amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferecem ao autoaperfeiçoamento. E sem o ônus do ouro e sem o sacrifício do suor, alcançaremos por intermédio deles sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Sabe as palavras de Emmanuel nesse trato como semelhante? E quando estamos também de frente ao adversário, aquele que, na verdade, às vezes tem ideias contrárias, nos vem de outra forma, e que muitas vezes nós intitulamos como inimigos, às vezes nem são tudo isso, né? Mas nesses momentos, né, Emmanuel, ele vem refletir e nos trazer essa orientação sublime de que muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, eles também são os nossos professores. Alcançando já aqui o finalzinho do nosso estudo, ainda estou no tempo, trouxe a contribuição também de Emmanuel na obra Pão Nosso, para nós fecharmos aqui o nosso estudo de hoje. Só achar aqui. Do livro Pão Nosso, psicografado pelo querido Chico Xavier, trouxemos aqui a lição de número 137, Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Evangelho segundo Lucas, em seu capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplauso ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração.
amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Aproveitamos aqui a orientação de Emmanuel na obra Pão Nosso para fecharmos as nossas reflexões desse grande convite a mim, que veio através do SEBMA, e eu me sinto extremamente feliz por estar aqui junto a todos vocês, estarmos aqui juntos estudando, e para mim é um grande aprendizado poder mergulhar nesses estudos dessas obras divinas, obras tão importantes, as obras realmente de Kardec, e também as obras complementares, e estudarmos também outras reflexões para trazermos aos temas que nós somos convidados. Então, agradeço imensamente, que a paz e o amor de Jesus nos circunda e que tenhamos aí uma semana muito fraterna. Muitíssimo obrigada, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Vanessa. Você sabe que você falando, eu me lembrei, realmente a prece é um instrumento mais próximo, muito eficaz nesse momento para a gente não revidar, não é? Uhum, E eu me lembrei que eu aprendi uma lição muito grande que eu tinha na Casa Rui, num determinado momento da minha vida lá, que eu trabalhei lá 46 anos, uma nossa, que linda legal. vida longa. Eu tive como é que se diz? Um problema com uma pessoa, né? Um outro funcionário, vamos dizer assim, uma outra Uhum, funcionária lá, uma outra colega, e que aquilo realmente me incomodava, eu nunca tinha passado por nada daquilo e tal, me incomodava. E eu recebi uma orientação espiritual. Eu fui buscar uma orientação espiritual, porque aquilo estava me atingindo e tal. E aí, e eu lidava com ela todo dia, toda hora, né? uhum, Então, a entidade espiritual falou assim, eu contei, né? Falei, entidade espiritual muito bondosa, falou assim para mim, assim mesmo. Ah, minha filha, ela precisa muito da sua oração. Você não tem ideia de quanto chora essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa muito das suas preces, porque ninguém então ora por ela, mas você pode orar, você sabe o que é. Ela fala assim, não ore pouco, não, ore muito por ela, porque ela está uhum. precisando muito. Olha, foi uma virada assim, de chave De total. chave. Nossa, que Foi uma virada de conselho. chave total, porque naquela hora o meu coração desmontou, assim, aquela coisa. E eu passei a fazer isso, sim. E a Uhum. minha relação mudou completamente. Graças a Deus. As coisas não me afetaram mais. Hoje, Uhum. hoje a gente tem uma relação muito incrível, Que ótimo. entendeu? Muito, Uhum. muito incrível. Eu nunca pude imaginar, mas é porque eu parei para olhar, e quando ela passava, quando eu encontrava com ela, eu olhava para aquele ser Uhum. humano, não pensando assim, pelo jeito mesmo de ser, quantas coisas ruins não vinham para ela, Uhum. entendeu? Uhum. Eu passei a ter um pouco de compaixão assim mesmo pela Uhum. pessoa. Uhum. E aí eu aprendi muita coisa com essa minha experiência, sabe? Da gente parar claro que a gente recebe aquele aguilhão, aquela coisa que é, né, logo fazer alguma coisa, mas eu aprendi um pouco assim a parar, respirar e começar a ver, olhar o outro, o que que o outro pode estar passando, por que que faz isso, por que que faz aquilo, entendeu? Já começa você a Uhum. ter uma outra relação. Então Com é isso, certeza. querida. Deixa eu passar para o Augusto para ele falar alguma coisa para você. Augusto? Oi, 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 oi. Vanessa, ó, Vanessa, que bom.
ouvir você, mergulhar no âmago de nossos pensamentos e pouco tenho a acrescentar. Mas você me fez refletir lá atrás, quando o espírito é individualizado, com a tarefa da perfectibilidade. Para que isso ocorra, ele tem que compreender, nós espíritos, o exemplo maior dessa perfectibilidade que é Jesus. A misericórdia de Deus, que não tem imagem, que não tem aparência, que é puro sentimento, nos trouxe alguém que nós enxergássemos, que tivesse pele, carne, que pudesse ter um som e nós admirarmos a figura. Só que temporário, porque também ele mergulhou num sacro ofício para ter uma aparência, porque ele não é da terra, ele é o Criador da terra com a permissão de Deus. Então, lá atrás, quando nos fizemos espírito, nós precisávamos de uma vivência, e ainda precisamos. Só que nessa evidência, nós temos a oportunidade de agirmos o que se chama livre-arbítrio, com a inteligência que nos é dada. Então, a asa da sabedoria, inteligência e a capacidade de amar nos fará um dia perfectível. E quem sabe um Jesus criando novos planetas. Então, nós precisamos do autoconhecimento, né, Vanessa? Porque quando a gente lê, quando a gente estuda, como você fez, quando você nos convida a esse mergulho em nós, ele só funciona se eu me compreender, se eu me posicionar. Enquanto eu achar que o outro tem que aprender, que o outro me ofendeu, eu estou distante do que eu provoquei, do que eu causei. Então, o que eu procure refletir, se eu me magoei, é porque é meu. Eu tenho que Uhum. saber por que eu me magoei. E se eu não me magoar, não é meu. E ele, uma vez, numa sessão de evidência, eu estive com uma pessoa e nesse lugar os espíritos vinham e conversavam com aqueles que estavam ali. Uhum. Um espírito veio pedindo perdão a uma das pessoas que estavam lá. Essa pessoa não percebeu que era com ela, só que o espírito falou o nome da pessoa e o local onde elas trabalharam juntos. E disse que aquilo que ela havia feito com ela, com a pessoa que estava ali no auditório, né, ela havia se arrependido muitíssimo. E que ela, a pessoa que ela ofendeu, tinha toda a razão. Só que eu me emociono até hoje. Essa pessoa que eu ouvia falou: Olha, eu já nem me lembro mais. Eu já nem me lembro mais. O que significa isso? É o perdão. Porque o perdão não é eu te perdoo, mas não quero te ver. Isso não é perdão. O perdão é: venha, eu quero estar com você. Vamos seguir juntos. Porque essa é a nossa destinação, se eu posso usar essa palavra, né, Vanessa? Um dia sermos um só rebanho com ele, Jesus. Então vamos aprender, né, Vanessa? Vamos refletir no final de um dia, como Sócrates nos disse: o que eu fiz hoje? A quem eu magoei? A quem eu levei alento, conforto? Qual foi o meu proceder? Eu estou agora com o que está aqui dentro do meu peito? É rancor? É suavidade, é harmonia? E aí a gente vai seguindo. Nós espíritas, que nos dizemos espíritas, precisamos conhecer o que nós espíritos precisamos extrair dessa palavra espírito. Não é só acreditar nos espíritos, é trabalhar como espírito com nós, todos juntos, espírito. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, Augusto. Eu vou passar a palavra então para a Nádia. Nádia, quer falar alguma coisa? Vanessa, eu estou me lembrando aqui do nosso Nádia? trabalho. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Aham, perfeitamente. Então, Sim. eu estou me lembrando aqui do nosso trabalho que nós espíritas fazemos na mesa mediúnica, que esse perdoar o nosso inimigo é tão fundamental nessa hora.
porque chega um espírito tão revoltado, aliás, sofrendo, né? Ele está sofrendo porque ele está perseguindo, ele tem que fazer a vingança dele, ele tem uma mágoa, com razão, muitas vezes, né? Então, quando a gente fala para ele assim, olha, eu já vivenciei isso na mesa mediúnica, que eu disse, olha, essa pessoa que você está perseguindo, ela também está te procurando. Uhum, E ela está te procurando para pedir perdão, porque ela já não é mais aquela pessoa que ela era. Se uhum, arrependeu, né? E ela já está te pedindo de joelhos perdão. E se você pode perdoá-la. Porque se uhum, você perdoar, a libertação é dos dois. uhum, E aí o espírito meio que se desmorona, uhum, né? Isso que eu acho assim interessante na mesa mediúnica que a gente já vê há muitos anos, né? O perdão é sempre o que vale, né? A gente fazer isso nos espíritos que também estão sofrendo, né? O espírito que uhum, persegue, o perseguidor, ele é sempre um sofredor muito grande, né? E é como a Jurema falou, ele também chora, uhum, né? E essa dor é para todos. Então, à medida que você perdoa, como Jesus falou, você se liberta, como se você tirasse aquela coisa de dentro de você e liberta o outro, né? Então, isso é tão bonito, eu adoro quando o espírito se redime dessa maneira, né? Às vezes a gente consegue, mas nem sempre. É. é. Obrigada, Eu, Vanessa. eu que agradeço, Nádia. Ju, Bom, eu vou pedir então para a nossa Cristina tá nos comentários e fazer a prece final. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? E convidá-los para a semana que vem é a nossa Ana Lúcia Oliveira, que é a nossa evangelizadora lá do SEBMA, e ela vai falar, vai contar para a gente a parábola do bom samaritano, que é lindíssimo também, né? Não, o evangelho é maravilhoso. Bom, então passa a palavra para a nossa Cristina. Boa noite, Vanessa. Gostei muito da sua pesquisa. Realmente, você foi lá atrás no Código de Hammurabi e veio trazendo raciocínio até hoje, né? Achei muito interessante. Mas sobre a questão do perdão, né? É bom até para a nossa saúde. O Augusto que pode confirmar, porque a pessoa com ódio, com raiva, com irritação, com mágoa, vai ficar doente, vai ficar com gastrite, vai ter um ataque cardíaco e vai morrer cedo. Quer dizer, não faz bem a pessoa guardar mágoa. A mágoa leva ao ressentimento, fica aquela coisa aqui presa, né? Que o Chico Xavier tem aquela história antiga que ele contava que a vizinha matou o cachorrinho dele. Você lembra dessa história? Lembra, Vanessa? Não, Não, gostaria de pois saber. é. A vizinha percebia que o Chico, todo dia de noite, às vezes chegava muito tarde no centro, 1 hora da manhã, meia-noite, ele ia cuidar do cachorrinho, que ele adorava o cachorrinho, cuidava, amava aquele cachorrinho. E a vizinha achava que aquilo era um esforço enorme para o Chico, um sacrifício. E ela então matou o cachorrinho, simples assim, resolveu Meu Deus. matar o cachorro. E aí o Chico, quando soube que a vizinha tinha matado o cachorro, ele ficou angustiado com aquela mágoa, pessoa que matou o cachorro dele, que ele amava tanto. E aí ele ficou aquilo ali preso, porque a mágoa e o ressentimento fica preso aqui, a pessoa não consegue ele se livrar aquela amargura dentro de si. Aí o Emmanuel falou para ele, olha, nós não estamos podendo trabalhar com você com essa mágoa, que tem uma nuvem que impede a comunicação entre você e eu. Você tem que desfazer essa mágoa tão grande que você tem aí, que é a mágoa da vizinha ter matado o cachorrinho. Uhum, Aí
ele falou assim: não sei o que eu vou fazer. Aí eles saíam para pesquisar o que a vizinha mais precisava, gostava, né? E ele verificou que a vizinha precisava de uma máquina de costura, que a vizinha era Uhum, pobre e ele também era pobre. Então ele fez com uhum. grande esforço, comprou uma máquina de costura e deu para a vizinha. A vizinha ficou tão feliz, ela matou o cachorro e ele deu uma máquina de costura, né? Você vê, Uhum. pagou o mal com o bem, Com né? bem. Então, Aham. e aí ela ficou tão feliz que aí aquela mágoa que ele tinha dele desfez. Sim, Uhum. evaporou aquele ressentimento, aquela mágoa, quer dizer, ele conseguiu perdoar ela de ter matado o cachorro, né? Então, Nossa. realmente, a gente guardar mágoa não faz bem. Uhum. Ressentimento, então, nem pensar. Ódio, então, isso a Uhum. gente leva para as outras encarnações e Jesus já aconselhou. é, Amai-vos os seus inimigos enquanto estão a caminho. Quer dizer, nessa encarnação, a gente tem que perdoar hoje, Uhum. porque vai que a gente morra amanhã de manhã. E aí Verdade. a gente não perdoa, né? Então, quando eu faço alguma coisa errada, brigo com os irmãos, procuro me reconciliar no mesmo dia, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã, aí eu já fico Uhum. com uma pendência da outra encarnação, né? Porque a gente já tem pendência das outras encarnações, né? Então, Com quanto certeza. menos pendência, melhor, né? Então, é muito importante o perdão. Você realmente trouxe aí, e é sempre um aprendizado, como o Emmanuel falou, né? Eles são os nossos professores, aquelas pessoas que nos odeiam e nos magoam, são aqueles que nos ensinam a perdoar, Uhum. são professores nossos, não é? São nossos instrutores, né? Então nós temos que aprender com eles a sermos, libertarmos do nosso ego. No fundo, Uhum. tudo é mágoa, tudo é ressentimento, né? Então, Verdade. agradecer a você esse estudo muito profundo que você fez, né? Então, vamos fazer a nossa prece, nos lembrando do querido Mestre Jesus, aquele que nos ensinou a perdoar, nos ensinou a esquecer as ofensas e sermos pessoas melhores, mais fraternas, mais amorosas. Que esse amor do Mestre Jesus possa vir aos nossos corações e que possamos segui-lo na estrada do amor, da paz, da fraternidade, compreendendo-nos uns aos outros como irmãos. Abençoa as nossas famílias, Mestre querido, também a nossa comunidade do Andaraí, para que possa reinar a paz e a harmonia naquela comunidade. Agradecemos tudo que temos recebido, que assim seja. Bom, pessoal, eu me despeço agora de vocês. Semana que vem teremos a nossa querida, né? Ana Lúcia. Uma semana. Muito obrigada, Vanessinha. Eu que agradeço E amanhã imensamente, estaremos Irema. juntas, porque nós fazemos aulas juntas, Uhum. Amanhã temos aulas estudo, né? aplicadas. Oi? Amanhã temos estudo, né? Temos estudo. Então, gente, uma boa semana para todos, muita paz, tá Boa bom? Boa noite noite. para Muito todos. Muita obrigada. paz, Irema, boa Durmam noite. bem. Boa Boa Gente, noite. muito noite. Boa obrigada. noite para Boa todos. noite. Boa Boa Obrigada. noite. semana. Tchau, 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 Pedro Paulo, Cristina, Boa noite a todos. Tchau, Nádia, tchau a Tchau. Boa todos. noite. Tchau. Augusto, Tchau. Eleonora. Bye, 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 gente. Durema. Vou Tchau. desligar Tchau. aqui. Muito obrigada.